Olá, seja muito bem-vindo à live Medidas Técnicas e Administrativas de LGPD, em comemoração aos 4 anos da Lei Geral de Proteção de Dados, que fez aniversário na data de ontem, né? A mesma data do Dia dos Pais. O meu nome é Adriano, sou advogado, especialista em Direito Digital e Compliance. Só um minutinho. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, doutor Adriano. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano, sou advogado, especialista em Direito Digital e Compliance, sócio do escritório Adriano e Débora Advocacia. E hoje, para debater a respeito de medidas técnicas e administrativas de Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho a honra de contar com a participação do nosso parceiro de caminhada, Rodrigo Soares, da Hiperhost. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Agradeço pelo convite aí. Doutor Adriano é um parceiro da Hyperhost já tem alguns anos e é um prazer poder compartilhar, né, o conhecimento com vocês. Né, é uma honra estar fazendo parte. Seja bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, para começar, conta aí para o pessoal que está nos assistindo qual que é a sua trajetória profissional. Então, eu sou graduado em Sistema de Informação pela FASEC, né, Faculdade Cenecista Catanduvas. Eu entrei em 2011, né, depois de ter a empresa, já ter vou falar assim, um tempo de empresa, 11 anos, né, de empresa. Aí que eu tive a oportunidade de fazer faculdade, né? Aí depois disso gostei muito, né? Agregou muito para mim, né? E para a empresa, né? Onde o crescimento da empresa foi exponencial depois que eu fiz faculdade. Aproveitando, né, o período, eu fiz, sou pós-graduado em redes de computadores pelo Unis e depois dei sequência na parte de cibersegurança e perícia forense, né, também pelo Unis. E depois eu saí um pouquinho fora da caixinha, né? E fiz gestão de Sim. processos, onde ajudou a melhorar os processos da empresa. E fiz também tecnologias educacionais, para quem sabe no futuro poder dar aula também. E essa é a trajetória acadêmica do Parabéns, Rodrigo. Rodrigo. E o que você faz aí nas horas vagas? Quais são os seus hobbies? Então, atualmente eu estou jogando tênis, né? Tenho me empenhado bastante. Um excelente Esse ano, jogador. sim, tá, tem dado certo, né? Esse ano eu ganhei 4 torneios, né? Mas é toda uma dedicação, né? Tudo que eu faço eu tento me entregar, né? 100%, porque a gente não consegue resultado se não tiver comprometimento e dedicação, né? E gosto muito de tiro esportivo também, né? Eu estou um pouco ausente por causa do tênis, né? Porque não tem como dedicar 100% aos dois, mas eu gosto muito de tiro esportivo, onde tive bastante resultado. Também fui campeão 2 anos consecutivos, né, no clube de tiro aqui de Varginha, o Clube Alvorada, né? Para quem gosta, é um ótimo lugar para a gente treinar, né? E Tô gosto seguindo a de sua trilha. games, sim, a gente tem que ter o direito de, de defender, né, nossa família, né, Sim. nos dias de hoje, né, a gente fica preocupado caso aconteça alguma coisa e você não saber proteger a sua família. Basta E treinamento, né, e ficar atento à segurança. sim, a partir do momento que você tem a posse, né, da arma, que no caso o que a gente consegue hoje é ter a posse, você fica mais atento, né? Por exemplo, quando você chega em casa, você não era igual antigamente, que você só entrava, abria a garagem e entrava dentro de casa. Agora você dá uma olhada ao redor para ver se tem alguma coisa suspeita, né? Você fica mais atento no trânsito ou parar no semáforo. Então, eu aconselho, né, para quem gosta, o tiro esportivo é muito bom e agrega muito na vida, né? E por último, eu gosto muito de games, né? No meu celular tem vários jogos, né? Onde a gente
vamos falar, treina o cérebro, né? Para não ficar parado. Não jogo tanto quanto eu jogava antes, né? Os RPGs da vida, mas ainda tenho meus joguinhos no celular. E gosta de leitura também, né, Rodrigo? Sim, né? Não tô lendo muito atualmente, porque eu tô com um neném novo, né? 1 ano e meio, e ele demanda Parabéns muito. pelo seu dia, né? A data de ontem. Sim, obrigado. E ele demanda muito tempo, né? E todo tempo livre eu tento ficar com ele, porque a gente precisa acompanhar, né, esse período. E é muito bom, né? Tudo que ele proporciona pra gente. Sim. E a história do título do Inova Unis, Rodrigo? Conta para o ouvinte aí. Que história é essa? Então, foi muito bacana, né? Que eu tinha um colaborador na empresa e amigo, que era o Just, e ele tinha um projeto, né, um arcade, né, um videogame retrô. E quando surgiu a oportunidade de apresentar ele no Inova Unis, né, nós juntamos as forças, né, fizemos algumas modificações no projeto original para poder participar. E assim, entramos somente para, vamos falar assim, para agregar, né? Porque eu estava fazendo pós-graduação e isso ia gerar pontos para mim lá. Mas entramos é, sem querer um resultado, né? Apenas para participar e mostrar, porque a gente gosta muito de jogos, ainda mais a parte retrô ainda, né? Que envolve os jogos lá atrás, Atari, Master System, Mega Drive, por aí vai. E vamos falar assim, a gente ganhou, né, em Varginha, né, uma sensação única, né, esse prêmio, né, ficamos muito contentes e fomos convidados a representar a universidade lá na Bolívia, em Cochabamba. Que E legal, para o hein? nosso espanto, nós ganhamos em primeiro lugar lá também, né, o projeto estava muito Bacana. bom, né, e foi muito bacana, foi uma experiência, né, a primeira viagem internacional que eu fiz, então foi muito bacana conhecer outra cultura, né, que é totalmente diferente, né? Passei apertado na parte de alimentação, que lá é, é arroz e batata, é o que mais tem lá. É uma comida muito seca, né? A gente sente falta da comida mineira, né? Comida Vi a hora mineira. de voltar para casa. É verdade. Pois bem, pessoal, feita essa breve introdução a respeito da vida do Rodrigo, vou falar um pouco para vocês a respeito do histórico da LGPD. Há muito tempo já se discute na Europa a proteção de dados pessoais. Em 2016, que eles elaboram um regulamento mais rígido, que é o GDPR. E esse regulamento europeu de proteção de dados, ele se aplica então a toda empresa que faz o tratamento de dados de cidadãos europeus, né? Correto? Mas ele vai além e ele fala também que o GDPR se aplica a qualquer empresa, ainda que fora da Europa, mas que colete dados de cidadãos europeus. E exige que essa empresa, né, que o país de origem dessa empresa, ele tenha um regulamento correspondente, né, no mínimo igual ao GDPR. Então, essa lei ela é promulgada em 2016, tem-se aí 2 anos de vigência, né, para as empresas se adaptarem, né? Então, chega em maio de 2018, nós temos então o início do GDPR na Europa. E o que aconteceu? O Brasil não tinha uma regulamentação, né, uma lei geral de proteção de dados igual ao GDPR. Portanto, algumas empresas, né, que tratavam dados pessoais de europeus, elas tiveram que suspender as suas atividades de coleta de dados. Para exemplificar, nós temos aqui, muito próximo da gente, o caso da Radiosnet. Você lembra, Rodrigo? O que Sim, vocês tiveram que fazer aí? então a gente teve que fazer uma restrição, né, para a Europa não acessar o portal durante algum tempo até a gente conseguir adequar totalmente a lei deles. Então acredito que foram quase 7 dias para poder fazer essa adequação, né? E foram muitas visitas que perdemos, que a gente tem
né, visitantes do mundo todo. Mas Sim, assim que entendemos a lei, né, o pessoal lá aplicou rapidamente e tudo voltou ao normal. isso aí. Então, vejam, pessoal, é, eram 2 anos para os países que faziam negócio com a Europa se adaptarem e o Brasil, como sempre, dormindo em berço esplêndido, né, o Congresso Nacional. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é colocada em pauta em medida urgente, né, para ser votada e aprovada. Então, de maio de 2018 foi o início da vigência do GDPR na Europa. Nós tivemos aí 3 meses de elaboração da LGPD no Brasil. Então, agosto de 2018, 3 meses após, 14 de agosto de 2018, entra em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Mas também com prazo estendido para as empresas se adaptarem, né, para implementarem os projetos de conformidade com a LGPD. Eis que houveram várias prorrogações. Em resumo, a partir de 1º de agosto de 2021, passa a valer, então, as penalidades para as empresas que não estiverem em conformidade com a LGPD. Mas saindo do campo teórico e vindo para a parte prática, quais os riscos de violação de dados pessoais a empresa está sujeita? Então vamos lá, nós temos o banco de dados. Será que a empresa protege adequadamente o seu banco de dados de um ataque, de um atacante malicioso que visa aí acessar, encriptografar e só liberar mediante pagamento de criptomoedas, do resgate de criptomoedas? Nós temos também a engenharia phishing, né? A engenharia social de pescaria, onde o atacante ele tenta obter credenciais de acesso na empresa por meio de um acesso indevido, né? Enganando o colaborador. Temos as senhas, né? Que a gente vai tratar mais à frente. O Rodrigo vai dar aí algumas dicas para que você crie senhas fortes. Temos WhatsApp, redes sociais, que hoje é imprescindível que você tenha autenticação em 2 etapas, né? Todas as empresas aí vendendo pelas redes sociais, vendendo pelo WhatsApp. Temos um processo de formatação de computadores. Imagina, você tem ali seus dados pessoais dos seus clientes no seu computador. O seu computador precisa ser formatado. E aí, você confia na empresa que você leva para fazer a formatação? Será que ela tem medidas adequadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados? Site, né? Os principais riscos aí de violação à LGPD em site seria a empresa não ter uma política de privacidade adequada, termos de uso, ela não, né, registrar no seu site claramente quem é o encarregado de proteção de dados e o meio de contato. Uma coisa muito simples, mas que precisa ter atenção, que são os documentos físicos. Como eles são descartados na empresa? Principalmente documentos rascunhados, que tenham cópia de RG e CPF do cliente. Como eles são descartados? Temos também o processo seletivo, né? Que é muito importante também a empresa, desde o processo de seleção, ficar atenta à proteção dos dados. Temos o ponto por biometria. Biometria também é um dado pessoal sensível, e aí a empresa tem que saber qual é a base legal para o tratamento. Temos as fotografias nas campanhas de marketing. E aí, será que a sua empresa ela obtém autorização para uso da imagem? E as filmagens de ambiente? Como funciona? Qual é a base legal do tratamento de dados? Então, a LGPD ela dispõe que o princípio da segurança ele consiste na utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Então, vamos falar então de algumas medidas técnicas. Rodrigo,
Explica para quem está nos assistindo o que é a criptografia. Então, a criptografia é um conjunto de técnicas, né, pensada para proteger uma informação de modo que apenas o emissor e o receptor consigam compreendê-la, né? Tipo, na guerra foi muito utilizado isso, né, para não ser descoberto, né, todos os planos que tinha em mente, né? E o legal na parte histórica, né, que a primeira mensagem criptografada que se tem conhecimento é datada em 1900 a.C. Foi encontrada lá no Egito, né? Então, Muito legal. o- a criptografia é algo que hoje em dia é essencial, né? E a gente está numa era que as chaves, né, elas estão enormes, né? Então, antigamente era alguma coisa mais simples, né? Mudava alguma letra para dificultar, né, reconhecer uma frase. Hoje em dia, são mais de 256 caracteres, né, para poder fazer essa criptografia, né, e tem hash que é mais de 1024, 2048. Então, vamos falar assim, a gente está bem avançado na parte de criptografia e é muito utilizado na parte de backup, né? A gente faz o backup e a gente usa a parte de criptografia para subir isso para a nuvem. Caso um atacante tenha acesso à nuvem, esses dados para ele não vai servir para nada, né? Porque ele não vai ter essa chave para poder quebrar essa criptografia. Então, é muito bacana, né? Para quem quiser entender um pouco mais, né? Só digitar no Google aí que tem muito material e histórias, né? Relacionada à parte de criptografia. Rodrigo, só abrir um parênteses aqui que o Guilherme que está nos assistindo, ele está perguntando como é a atuação da LGPD em órgão público. O órgão público ele também tem que proteger os dados pessoais, Guilherme. Só que a gente, para seguir um roteiro aqui, porque a gente tem um limite de tempo, eu peço que você pode mandar um direct aqui para a gente, que assim que finalizar, eu, eu te mando mais detalhes aí, beleza? Voltando ao assunto da criptografia, eu indico aí um documentário, não sei se o Rodrigo já assistiu, que é o da Criptopia, do Bitcoin Blockchain Futuro da Internet. Você chegou a assistir, Rodrigo? Não, ainda não vi, Ainda mas não? já anotei aqui para poder assistir. Eu assisti, vale muito a pena. Abre muito a nossa cabeça a respeito de como funciona esse mundo da criptografia. Rodrigo, e por que a licença de software é importante? Há alternativa? Então, utilizar um software licenciado é importante para o usuário estar garantido, né, que possíveis falhas e vulnerabilidades serão atualizadas. Né? Sim. Normalmente, quando a pessoa instala um software pirata, não tem ideia de o tanto de registro e arquivos que são modificados quando você usa aquele famoso crack, né? Uhum. Então, o teu Windows é totalmente modificado de modo que se você for atacado, né, você vai estar muito vulnerável. O que nos ajuda hoje em dia é que os modems, né, e pela falta de IP que tem no mercado, a gente usa uma tecnologia que se chama NAT. Né? O NAT, o que é? Ele compartilha um IP válido para vários outros clientes. Então, você tem uma sensação de proteção é, que não existe. Né? E querendo ou Entendi. não, né, esse NAT ajuda muito na questão, porque se você tivesse um IP diretamente conectado ao seu Windows, né, o estrago seria muito maior. Né? Outra coisa a ressaltar, né? Isso sem falar que você tem uma licença adquirida para um software, né? Permite você cobrar da empresa desenvolvedora suporte adequado. Qualquer problema que você tenha referente, né, ao Windows, né? Você tem o suporte da Microsoft, né? E isso é muito interessante, né? Alternativas tem um monte, cara, mas para o usuário doméstico é mais complicado porque trabalhar com Linux não é tão simples igual o Windows, né? A gente foi Sim. acostumado desde sempre a utilizar o Windows. Mas o que eu recomendo, né, tanto para os meus clientes e amigos, sempre que tiver oportunidade, né, licenciar o Windows. Hoje o custo tá muito barato. Se você comprar um notebook,
A licença do Windows agregado sai por 300, R$ 350, né? Normalmente você divide isso em 12 vezes, então acaba saindo a R$ 30, R$ 35 na mensalidade, algo que não vai impactar muito, né? E te dá uma garantia, uma segurança muito grande. Porque normalmente a gente não vê o perigo que tem em utilizar um software pirata, né? Mas como assim, as falhas são grandes, ainda mais para quem utiliza software bancário, né? Onde vai expor os seus dados, né? Para esse cara que desenvolveu esse crack. Então você não sabe para onde seus dados estão indo e quem está tendo acesso, né? Se está tendo uma abertura, né, do seu computador para acesso de terceiros. Então é muito preocupante, né, utilizar um software pirata. Mas é muito comum, né, Rodrigo, as empresas utilizarem software pirata, não é? Então, pelo acompanhamento que a gente tem, na faixa de 80% das empresas ainda usam software piratas, né? Algo que está diminuindo, né? Porque agora, com a lei de proteção de dados, ela exige, né, que as empresas tenham os softwares licenciados, né? Além do que, né, é uma forma de garantir que esses dados, né, não serão vazados. A partir do momento que você usa um software pirata, você corre esse risco, né? Então a gente tem que mitigar isso, né, para evitar esse tipo de coisa, né? E a partir do momento que a empresa ela ela se compromete a seguir a lei, né? Então ela vai Sim, ter que fazer esse investimento, porque em caso, né, de uma denúncia ou da Microsoft fazer uma auditoria, o custo dessa licença, que seria de 350, acaba sendo até 3 vezes mais, né? Porque aí ele entra num outro tipo de licenciamento, que não é esse, vamos falar assim, que é o preventivo, né? Aí acaba sendo aquele, a partir do momento que você foi autuado, aí o licenciamento ele tem um preço bem maior. entendi. Recentemente nós tivemos um problema aqui, Rodrigo, de tentativa de acesso ao nosso site, de um IP lá da Tailândia. E aí o Paulo orientou a conversar com o Matheus para que ele bloqueasse o IP da Tailândia. Eu não sei se foi pelo Matheus ou se foi por você, né, que hospeda o nosso site. Como funciona o bloqueio de IP? Então, o bloqueio de IP funciona visando endereços IPs específicos ou faixa de um provedor, né? No caso, Uhum. existe um site governamental que rege isso e que tem todos os blocos de IP de todos os países, né? E hoje a HyperHost está investindo em, em um software que ele consegue fazer essa gestão de uma forma eficiente, né? No caso que você notou esse ataque, a gente consegue facilmente bloquear o acesso, né? E tem ferramentas que trabalham em real time, né? Então, o que que a gente faz? Cria regras, né, para bloquear o acesso de países que normalmente é atacante, né? Igual Rússia, Vietnã, China, são países que a todo momento você vê ataque neles no servidor. Então, o que a gente vê quando a empresa não necessita de acesso internacional, a gente bloqueia os principais países e com isso a gente consegue diminuir em até 95% os ataques, né? Vamos falar assim, acredito que o site, né, da sua empresa não necessita que um cliente, né, lá da China tenha acesso, né? Então, Sim, por que que a gente vai deixar uma porta aberta, né, para que você corra esse risco, né? Ao contrário que a gente tem outras empresas que precisam receber e-mails da China, né? Faz importação e exportação, então é necessário essa porta aberta. Então a gente vê caso a caso, né? Por exemplo, assim, as empresas que não necessitam desse acesso, a gente bloqueia tudo, porque isso diminui em até 95% os ataques e ajuda bastante, né, o load do servidor. entendi. Outra medida técnica, Rodrigo, são as senhas, né? Senhas fortes. Não se gere dúvida que são importantes as senhas. Inclusive, eu aconselho aqui os clientes a criarem política de senhas
que não tem custo algum, né? Basta só boa vontade para ser feito. Quais as dicas que você orienta para uma senha forte? Então, mais importante que ter uma senha forte é saber como será armazenado, né? Porque não adianta nada você ter Uhum. uma senha de 20 dígitos e deixar um post-it grudado no teu monitor, né? E vou falar, isso não acontece. Acontece muito, né? A gente atende várias empresas e cada coisa que você vê, você fica, né, apavorado, né? Post-it no monitor com senhas, né, de acesso, debaixo do teclado, né, em agenda, né? Então, o que a gente orienta, não adianta você pegar, porque hoje tem vários sites que geram várias senhas senhas fortes, né, com maiúsculo, né, caracteres maiúsculo, minúsculo, com caracteres especiais. Né? O que eu oriento é o seguinte, né? Você criar, você tem normalmente todas as pessoas têm uma senha padrão, né? O Sim. que eu costumo usar aqui, né? Foi até uma dica de um professor lá da faculdade, o Paleta, um grande professor que foi as aulas dele era bem útil, né, na prática. Então, por exemplo, você vai acessar, por exemplo, você tem uma conta do Netflix, né? Você cria uma senha, né? Ou você coloca um nome que você vai lembrar, né? No caso, a minha aqui Sim. é Netflix, né? Você pode colocar uma letra maiúscula ou minúscula, né? Que só você vai saber o padrão que você usar, arroba uma senha padrão que você conheça, né? E no final você coloca um caractere especial. Aí você pode criar uma para o Facebook, para o Gmail. Então você vai ter senhas diferentes, onde você vai lembrar, né? Por exemplo, Gmail, arroba sua senha padrão. Aí você pode usar a criatividade, né? Colocando uma letra maiúscula no meio ou no começo, aí vai depender da tua imaginação. Mas isso ajuda você a lembrar, né, dos teus serviços e não ter uma senha única para tudo. Por exemplo, vamos falar que, igual acontece de vazamento de dados, né, por exemplo, igual do Facebook, que vazou senhas de milhões de pessoas. Né? Se tua senha é diferente no Facebook, nada vai atrapalhar no restante. Agora, imagine que se a sua senha padrão está no Facebook, você acessa o banco, você acessa, vamos falar assim, vários serviços essenciais usando uma senha só. Então, isso compromete muito a segurança. Agora, se você usa a tua imaginação para criar senhas, né, baseada nos serviços, né, não necessariamente igual eu falei, mas você pode usar uma senha mais simples para acessar a rede social e uma senha diferenciada para acessar o teu aplicativo do banco. Então, sempre tem que diferenciar, né, e nunca usar uma senha padrão para tudo, porque isso, a partir do momento que tiver um vazamento, vai ser fácil o atacante acessar todas as suas redes sociais e banco e por aí vai. E cadastrada a primeira senha, Rodrigo, é por padrão também, que o usuário, ele, no primeiro acesso, ele cadastra a sua senha particular. E a orientação é que ele não repasse nem para o seu gestor, né? Sim. Normalmente nas políticas que a gente faz hoje, a partir do momento que a pessoa loga, ele já é, ele já é necessário ele digitar uma senha nova, né? E Sim, obedecendo critérios, né, que a gente configura, né, onde ele vai ter que digitar uma ou duas letras maiúsculas e colocar um caractere especial no meio. Então isso dificulta bastante, né, a quebra de senha, né, e usar no mínimo aí de 10 a 12 caracteres, né? Porque aí você leva anos para poder quebrar uma senha, né, complexa, onde envolve letras maiúsculas, códigos especiais. Então, perfeito. E, Rodrigo, tem alguma outra medida técnica que você orienta as empresas para implementarem a proteção de dados? na empresa são um conjunto de fatores, né, que a gente fala, Sim. né? Hoje tem no Windows Server, né, tem o Active Directory, né, que nele você consegue Uhum. fazer restrição de acesso, ativar a auditoria, configurar para não aceitar pendrive, proibir deletar arquivos importantes e principalmente, né, auditar tudo que é feito, né, renomear, é, apagar. Então tem várias.
medidas técnicas que a gente aplica, né, nesse software, né? Além, né, disso tudo, é necessário ter um antivírus pago, né? A gente recomenda hoje um que tá tendo muita saída, que é o Bitdefender, né? Que ele tem um painel na nuvem, onde você consegue controlar tudo, né? Com ele você consegue até fazer restrição de sites, né? Você pode bloquear acesso à rede social, pode bloquear acesso ao YouTube e assim por diante, né? E principalmente tem um sistema de e-mail pago, né? Como o Gmail, né? Que é o Google Workspace, ou o Office 360, né? Que eles têm ferramentas, né, de auditoria e ferramentas que estão de acordo com a LGPD. Então, é um conjunto, né, de que deve ser aplicado para você conseguir ficar em compliance com a LGPD. Perfeito, Rodrigo. E você tem algum case interessante para compartilhar? Então, recentemente a gente teve um cliente, né, que tem contrato de backup com a gente, né, Uhum. e entrou em contato, o funcionário entrou em contato com a gente apavorado porque a empresa foi invadida e todos os dados criptografados, né? Em primeiro momento eu fiquei tranquilo, né? Porque a gente sabe que o backup, né, está sendo feito, a gente acompanha sempre. Aí ao logar na ferramenta de backup, eu levei um susto, né? A gente costuma falar que eu senti minha alma sair do corpo porque eu não vi nada lá, não tinha nada lá, né? Vamos falar assim, eu tive um pequeno ataque cardíaco, né? Porque imagina, a empresa foi criptografada, perdeu todos os dados e o backup o contrato que ele tem de backup comigo não tinha nada, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui puxar os logs, né? E vi que através do IP da empresa, é, uma pessoa, né? A gente não sabe quem que é, acessou conta por conta e deletou todos os jobs de backup, né? Ó, É, eu achei muito estranho, né? Porque nesses 22 anos de empresa eu nunca vi nada parecido, né? Comuniquei o cliente, ele ficou desesperado, né? Querendo jogar a culpa na Hyperhost de qualquer maneira, né? E eu mostrei para ele todos os logs, né? A gente fez uma call, mostrei para ele o que aconteceu e, e, e da forma que foi feita, né? Eu tenho quase certeza que não foi um hacker que foi feito, que fez isso, porque normalmente quando é um ataque, né, eles simplesmente executa um software que vai criptografando tudo. Nesse caso, eu tenho quase certeza que foi um ex-funcionário da empresa que tinha todos esses acessos, né, que tinha saído da empresa recentemente e pela forma que foi feito, com certeza ele fez e jogou a culpa no hacker aí, né? Mas na opinião e pela experiência que a gente tem, com certeza foi um funcionário mesmo descontente com a empresa, né? Tanto é que que coisa, hein? eles pagaram o resgate lá, né? O resgate foi muito barato, pelo que a gente tem conhecimento, né? Vamos falar assim, uma empresa grande, eles pagaram acho que acho que foi 6 ou 8 mil reais. Então, muito barato para um atacante que faz isso numa empresa. Normalmente a gente vê a última empresa que eu fiquei sabendo, de Varginha, que teve os dados, foram mais de 60 mil reais que eles pagaram de resgate. Então, tudo tem a crer que foi um ex-funcionário descontente que fez toda essa lambança lá, né? Mas a gente não pode afirmar isso, né? Com certeza, mas pela experiência que eu tenho e pelos logs da forma que eu vi, com certeza foi um funcionário mesmo que fez Foi o funcionário. tudo isso. Sim, Concorrência desleal do próprio funcionário com a empresa. sim. É o que acontece muito, né? Tipo, Sim, é, você manter dentro dos seus arquivos uma planilha que contém as senhas de tudo, né? As coisas não batem, né? Tipo, teve que mudar a política toda da empresa, tanto que hoje é, o sistema de backup, perdão, o sistema de backup não tem a senha mais, somente a HyperHost tem a senha. Então, com entendi. isso
vai ajudar a manter essa, vamos falar assim, não ter o perigo de vazamento novamente dos dados, né? Que foi um acordo que eu fiz com eles lá para falar que a parte de backup fica com a gente e a gente faz a gestão. Perfeito. Agora vamos falar sobre medidas administrativas, pessoal. Medida administrativa nada mais é do que gestão empresarial. E uma dessas medidas é o compliance. E aí, você sabe o que é compliance? Em tradução literal, o compliance ele significa conformidade. Um conceito mais técnico pode ser entendido como um programa de gestão empresarial que visa a conformidade com as leis e regulamentos, que visa a implementação da ética no ambiente de negócio. O compliance ele nasce lá na década de 70, com a edição do FCPA, que é um regulamento anti-suborno dos Estados Unidos, e dali em diante ele se espalha não só pelos Estados Unidos, como para todo o mundo, né? E chega no Brasil em 2013 com a lei anticorrupção. Em 2015, a lei anticorrupção ela é regulamentada pelo decreto 8.420, que recentemente foi inteiramente revogado. Não se faz 30 dias, já entrou em vigência o decreto 11.129, de 11 de julho de 2022. Saindo um pouco da teoria, e como funciona na prática um programa de compliance em LGPD? Aqui no escritório, nós dividimos esse programa, né, em 4 pilares. O primeiro é o da identificação de riscos. O que se faz dentro da identificação de riscos? A gente faz uma coleta de informações com o proprietário, o dono do negócio. A partir daí, já elabora um diagnóstico inicial, com medidas urgentes para serem tomadas antes do prosseguimento do programa. Formamos um comitê de compliance, onde a gente pega um integrante de cada departamento da empresa, né? O dono do negócio, o profissional de RH, o profissional de marketing, de TI, para que possa ter a participação aí de todas as partes interessadas, principalmente dos trabalhadores da linha de frente, né? Para ver qual é a percepção de riscos desses trabalhadores. Identificamos riscos, priorizamos riscos, depois já entra no segundo pilar, que é dos requisitos ou medidas para mitigar os riscos que foram identificados na empresa e priorizados. E aí a gente elabora um plano de ação, né, com medidas a serem tomadas pela empresa, dentre várias outras aqui, essas que o Rodrigo citou, backup criptografado, política de senhas, enfim, várias outras medidas. Elaboramos também um inventário de riscos. Por que esse inventário de riscos? Ele é um processo que descreve todas as medidas que foram tomadas, né? Um documento que demonstra todos os processos e procedimentos que foram adotados pela empresa para mitigar os riscos. Por que é importante? Porque a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou qualquer outra autoridade pública com poder de requisição, como um juiz, por exemplo, podem requisitar da empresa a comprovação da implementação da conformidade com a LGPD. Temos um terceiro pilar, que é o da customização. Adaptar esse programa para a realidade da empresa, sem engessar o processo da empresa, né? O processo produtivo da empresa, implementando na prática essas medidas de mitigação de riscos. E aí é onde que a gente entrega um caminhão de documentos. Já tivemos a oportunidade de implementar a LGPD na IPHost, e o Rodrigo, né, sabe bem quantos documentos são entregues. Política de privacidade, termos de uso, política de senhas, inventário de riscos, revisão de contrato de trabalho, revisão de contrato com fornecedores, autorização de uso de imagem, enfim, são vários contratos, políticas e procedimentos que são criados ou revisados. Temos também um workshop para tratar especificamente do canal de denúncia, né?
do processo de investigação interna, que é super importante. A lei determina que o encarregado de proteção de dados ele seja indicado pela empresa para ser o canal de comunicação da empresa com os usuários, clientes, correto? E também com qualquer outra autoridade, como a NPD. Por fim, a gente abre aí o pilar da comunicação, que é extremamente importante. O mercado precisa ver a olhos nu o que a empresa está fazendo a respeito da proteção de dados. Então, a gente elabora objetivos, atividades e finaliza entregando para a empresa um treinamento. E é super importante. E aqui, só para tratar de um case de sucesso aqui do escritório, foi com o posto líder, né? Está ainda em processo de implementação, de conformidade com a LGPD. O interessante é que, antes da primeira reunião, do primeiro workshop, ninguém sabia o que significava LGPD, a não ser o dono do negócio, o Leandro. E feita essa primeira reunião, a segunda reunião, na semana imediatamente depois, um funcionário ele impediu um ataque phishing na empresa. Olha para você ver a importância. Não estava no radar dos funcionários, né, nada mais natural, porque ele não tinha esse conhecimento. E aí ele recebeu uma ligação, uma não, duas, três, quatro, cinco, seis ligações de uma tentativa de levá-lo a erro, de passar login e senha para que o atacante malicioso, o estelionatário, tivesse acesso ao banco de dados da empresa, né? E se ele deslizasse ali um minuto na casca de banana, a empresa ela ia se tornar inoperante no piscar de olhos. Por isso, a importância de estar em conformidade com a LGPD. E qual é o resultado se adotadas medidas para a proteção de dados? Prevenção, detecção e resposta de eventual não conformidade. É muito, mas muito menos custoso você prevenir, né, a violação de dados da empresa. Você não vai estar sujeito a multas e indenizações. Mas, se ocorrer, se eventualmente houver a violação de dados, até porque nenhum sistema de segurança ele é absolutamente seguro, 100%, a LGPD ela leva em conta, né, a boa-fé da empresa num processo de implementação de conformidade. Ou seja, esse programa de compliance em LGPD ele vai servir como atenuante de pena, de eventual pena que a empresa possa ser penalizada no futuro. Então, estamos chegando ao fim aqui da nossa live. Para você que se interessar pelo assunto, pode mandar um direct aqui, né? Aqui para o escritório, Adriano e Débora Advocacia, ou para a IP Host, né? Do nosso parceiro Rodrigo. Rodrigo, e qual é a sua mensagem final para quem nos assistiu até aqui? Então, tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, né? Não poderia ser diferente, né? Que ele diz que Mestre. concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então, essa frase vem para mim como uma luva, porque até em casa, né? A esposa costuma brigar comigo porque eu terceirizo tudo, né? Precisa trocar um chuveiro, eu vou chamar o cara que é bom para trocar o chuveiro. Eu não sou bom em trocar chuveiro, né? Eu sou bom em executar as tarefas da Hyperrush, né? Como gestor, como líder aqui, eu sou muito bom, né? Mas tem muita coisa que eu não lavo o meu carro. Eu pago o cara lá para lavar meu carro, porque ele é bom e faz isso com maestria, né? Eu não vou gastar o meu tempo para fazer alguma coisa que eu possa, delegar para outra pessoa que faça melhor, né? Então eu tenho essa frase como legado, né? E oriento todo mundo, né? Porque a parte de tecnologia, né? A parte de gestão de TI é terceirizada para pessoas que não são qualificadas, né? Não que a pessoa não tenha boa vontade em fazer,
mas ela não sabe fazer da forma correta, né? E a partir do momento que você perder informações preciosas, né, não tem como recuperar, né? Já tive vários casos de, de amigos de clientes, né, que foram invadidos e que chegaram até mim querendo uma solução rápida, né? É como se você tivesse a sua casa assaltada e após, né, isso você instala a câmera de segurança, né? Faz um seguro, nada vai adiantar. Lógico que dali para frente você vai estar protegido, mas o que aconteceu não tem como reaver. A mesma coisa são os dados, né, da empresa. Tem muitas empresas, se perder o banco de dados, deixa de existir, né, ou tem um prejuízo muito grande. Então, os dados da empresa é o principal ativo, né? Então tem que ser bem tratado. Então, trabalhar com uma empresa de confiança, né, é algo que não pode faltar, né? E a IP-Host está no mercado desde de 2000, né? Eu trabalho na área desde 1996, são 26 anos trabalhando com tecnologia e eu gosto muito do que eu faço, né? É uma diversão com responsabilidade. Então, é, todos os clientes que experimentam, né, a IP-Host, eles ficam, né, o feedback que a gente tem é muito bom. Então, você, né, que precisa de um serviço de TI, fale conosco que a gente pode te ajudar, né? Com certeza, aliado com o doutor Adriano aí, que faz a parte jurídica, né? A gente consegue oferecer para a empresa de vocês tanto a proteção, né, física, como toda, vamos falar papelada, né, doutor? Para poder Sim, proteger a empresa, né, contra os atacantes e estar em conformidade com a lei de proteção de dados. perfeitamente. E vou pegar o gancho que você citou do Steve Jobs. Tem uma outra frase que eu li recentemente da biografia dele. Se eu não me engano, ele plagiou do Leonardo da Vinci, que é a simplicidade é a máxima sofisticação, né? Não adianta os profissionais eles pegarem a LGPD e engessar a empresa, né? Complicar ao invés de simplificar. Então, o que a gente preza aqui no escritório é boa vontade, né? Na conformidade com a LGPD, mas de uma maneira simples. Simples. A simplicidade ela é a máxima sofisticação, não tenha dúvida. Rodrigo, para quem quer os seus contatos profissionais, que queira chegar até a IP Hosting, quais são as suas redes sociais? Então, no Instagram, né, o contato principal é IPHost, né? E o meu é Rodrigo_IPHost, né? Tudo interligado. Hoje a gente usa mais Instagram, né? Tem o Facebook também, mas acho que está caindo em desuso e a rede social mais forte, né, atualmente é o Instagram, né? E Instagram. aproveitando a frase do Márcio que ele falou aí, né, a gente não precisa saber, né? Só tem que saber o telefone de quem sabe. É Isso, exatamente isso. é isso aí. Exatamente. É só delegar. Com certeza. Ô, Rodrigo, o nosso tempo está quase esgotando. Em nome do escritório, em meu nome, em nome da doutora Débora, eu agradeço demais a sua disponibilidade em compartilhar conhecimento. Eu agradeço muito o convite, né? Eu gosto muito de falar sobre tecnologia, né? Sendo que, né, eu tenho bastante dificuldade em fazer esse tipo de ação, né? Live é alguma coisa muito complicada para a gente da tecnologia, mas é um prazer sempre compartilhar informação, né? É fácil falar do que a gente faz e sempre que precisar eu estou à disposição. Muito obrigado Beleza. pela lembrança. Te agradeço. E pegando o gancho aqui do Pedro, receba. É isso aí, Pedrinho. Pedrinho ganhou de mim no último torneio de tênis. Vai ter Ah, que revanche, hein, legal. Pedrinho? Vai, vai ter revanche. Então tá. Um abraço para você que nos assistiu até aqui e até a próxima. Tchau. Um Até mais, abraço, Rodrigo. gente. Um Até abraço. mais.
Tchau, Até tchau. mais.